sobre o julgamento do caso Patrícia Roberta, né, a caruaruense, que há 2 anos saiu para encontrar um amigo e passar aí o fim de semana em João Pessoa e terminou sendo assassinada. A gente tem mais uma vez hoje a contribuição da jornalista Karine Tenório, que conversa com a gente agora ao vivo novamente, porque o caso, vocês já sabem, é de grande repercussão, mobilizou a imprensa toda da Paraíba e saiu a sentença, né, Karine? Bom dia para você. Era o esperado, aí um pouco mais de 20 anos, né, de prisão. Bom dia, Renata, para você. Foi um julgamento extremamente cansativo, quase 15 horas, né, 6 testemunhas ouvidas. Depois o Jonathan teve a oportunidade de falar, de dar a versão dele dos fatos. Foi uma sentença que era esperada pela família da Patrícia Roberta, né? Mais de 20 anos de prisão, na verdade 21 anos e 2 meses, para a gente ser mais exata, mais precisa com relação a essa pena. Teve a pena sobre o homicídio qualificado e teve a pena também relativa à ocultação do cadáver. Os 2 crimes, Renata, ele confessou. Agora, vale salientar que essa confissão do Jonathan, ela foi parcial, porque a defesa dele, durante o julgamento, fez uma solicitação durante o julgamento que ele só respondesse às perguntas da defesa e permanecesse em silêncio com relação às perguntas da promotoria. Então, ele só respondeu às perguntas que poderiam, de certa forma, favorecer a ele. E aí o Jonathan confessou o crime, confessou que matou a Patrícia Roberta asfixiada, mas ele disse que foi uma morte acidental. E eles estavam numa relação sexual consensual, e aí existe uma prática que as pessoas estariam provocando uma asfixia de forma intencional, e que a Patrícia Roberta teria consentido isso, e ele, sob efeito de drogas, né, acabou percebendo que teria exagerado na dose, teria exagerado na força, e acabou acontecendo essa tragédia. O Jonathan nega que tenha mantido a Patrícia Roberta em cárcere privado, que ela tenha ficado trancada no apartamento. Ele chegou a dizer, inclusive, que foi para uma festa com ela, mas a promotoria rejeita essa tese de que ele foi para uma festa com ela. Não há essa hipótese para a promotoria, ele teria faltado com a verdade, até porque a Patrícia Roberta chegou a relatar para a própria mãe, por mensagens, de que estava trancada no apartamento. O Jonathan deu outro detalhe também. Ele disse que a namorada e a sogra, na época do crime, no fim de semana, chegaram no apartamento dele, a namorada inclusive grávida dele, e ele teve que esconder o corpo da Patrícia Roberta enquanto elas estavam na casa. E que isso gerou aí um momento de desespero para ele, e que por isso ele decidiu se livrar do corpo e fazer a ocultação de cadáver. A gente percebeu que foi emocionalmente muito desgastante para a família da Patrícia Roberta. Os pais dela fizeram questão de acompanhar pessoalmente aqui o julgamento, de dar depoimentos. A mãe da Patrícia Roberta falou diversas vezes com a imprensa, muito emocionada, dizendo inclusive que ele sabia que ela era o único tesouro da vida dela e que ele tirou da vida da mãe da Patrícia Roberta o maior tesouro que ela tinha. Falou sobre o sofrimento que foi esse último Dia das Mães e todos os dias das mães desde que ela morreu de forma tão cruel, e foi um julgamento carregado de muita emoção, mas que veio, né, com a condenação do Jonathan com mais de 21 anos de prisão. A gente sabe que isso não traz a Patrícia Roberta de volta, mas dá uma resposta para a sociedade, né, um crime que foi elucidado e que agora o acusado do crime
está condenado. Agora, Renata, foi muito longo, inclusive esse julgamento teve que ser interrompido por volta das 7 horas da noite, para que as pessoas pudessem se alimentar, para que o júri pudesse ter um momento de repouso, para que depois tivesse a réplica, a tréplica, e eles tivessem a oportunidade de fazer a avaliação, de dar a sentença deles, inclusive determinar a pena que o Jonathan merecia. Karine, um caso que vai ser difícil de esquecer, né, por todas as circunstâncias e as mensagens, né, que a Patrícia trocou com a mãe, de um desespero, de uma tristeza, e que jamais pensava que depois daquilo iria acontecer essa morte tão trágica, né? E um desespero que ficou para essa mãe, né, Renata, porque essa mãe, ela era separada do pai da Patrícia Roberta. O pai da Patrícia Roberta tem uma outra família já, então vivia a Patrícia Roberta e a mãe. E a mãe autorizou essa viagem da Patrícia Roberta. A mãe da Patrícia Roberta também conhecia o Jonathan, porque eles foram amigos de adolescência, eles estudaram juntos. Então, ela não estava indo para a casa de uma pessoa desconhecida. A mãe da Patrícia Roberta autorizou, permitiu que a filha fosse para essa viagem e acabou não tendo a oportunidade de receber a filha de volta com vida. E por muito tempo essa mãe se sentiu culpada, e eu acredito que sofre muito por isso até hoje, porque ela autorizou essa viagem. O pai da Patrícia Roberta também pressionou muito a mãe nesse sentido, quando o caso da Patrícia Roberta ainda era um caso de desaparecimento. E a gente sabe o tamanho da dor que essa mãe carrega e que é impossível que ela se recupere de tudo isso que ela viveu. Hoje ela é uma mulher sozinha, né? Ela perdeu a companhia da filha, ela não tem mais a filha para abraçar, ela perdeu o tesouro da vida dela, como ela mesma falou durante as entrevistas ontem aqui durante o julgamento. Tá certo, Karine. Muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua contribuição aqui com a Rádio Cidade. Um cheiro e um bom trabalho para você aí. Estou sempre à disposição para todos vocês. Obrigada. Karine Tenório, jornalista direto de João Pessoa, trazendo outros detalhes sobre o resultado, né, do julgamento do caso Patrícia Roberta. O assassino confessou